Chegamos à raiz do problema, os dinossauros. Essa é uma área para mim fascinante. Eu gosto, bom, todas as áreas são fascinantes, mas essa é mais uma das fascinantes. Os dinossauros têm um papel muito especial na minha vida, e não é o Barney, tá? O pessoal conhece o Barney, conhece toda aquela turminha, não é esse o papel dos dinossauros, não. Mas algo que é muito interessante, quando eu olho os fósseis desses animais, quando nós estudamos essa questão, é pensar o que Deus tinha em mente quando Ele criou essa bicharada toda. Eu fico assim impressionado com isso. Eu gostaria de dar algumas ideias para vocês, que são as propostas do criacionismo com respeito aos dinossauros. Primeiro, os dinossauros e os seres humanos foram contemporâneos. Nós temos prova disso. Existem razões para crer que dinossauros viveram pelo menos até há alguns séculos atrás. Século XX, por exemplo. O desaparecimento ou não conhecimento de nenhum dinossauro vivo hoje pode ter sido devido a mudanças climáticas e ambientais pós-dilúvio, ou seja, com essas mudanças o tempo foi passando, houve uma dificuldade maior desses animais existirem na diversidade que nós conhecíamos pré-diluviana, através do registro fóssil. Vamos dar uma olhadinha a respeito. Primeiro, a palavra dinossauro é uma palavra recente. Ela foi criada no ano de 1841 pelo Sir Richard Owen. Ele juntou duas palavras gregas, deinos e saurus, para montar a palavra que hoje nós conhecemos como sendo dinossauro. Daí a razão pela qual você não acha a palavra dinossauro na Bíblia. É uma palavra nova. Procura, por exemplo, no dicionário Aurélio de uns 20 anos atrás, procure pela palavra deletar. Não existe. Isso é uma terminologia nova, foi criada agora, é recente. Na época que eu fiz colégio técnico, ensino médio, o pessoal chegava e falava assim, quando você for lá no laboratório, pega o monitor e traz aqui para a gente poder dar uma olhadinha nele. Você ia lá no laboratório e você trazia o monitor era um cara, o cara que olhava, cuidava do laboratório. Hoje você pede para trazer o monitor, o que você traz? Você traz aquele negócio ali, você não traz um cara. Mudou o conceito. Só para você ter uma ideia, a Bíblia nos diz que a serpente, a mais sagaz de todos os animais, foi o que falou com Eva. O que Deus falou para a serpente? Que dali para frente ela iria rastejar sobre a sua barriga. Então ela não rastejava antes. Não é interessante? Sabia que a palavra serpente foi sempre utilizada, só no recente agora, no presente mais perto da gente, é que a palavra serpente passou a ser utilizada para cobra. A palavra serpente, ela era utilizada para répteis, cobras e tudo mais. Lagarto, lagartixa era uma serpente. Uma cobra, uma víbora, uma cascavel, era uma serpente. Todo esse negócio recebia o nome de serpente. Então, muitos do que nós estudamos na história, quando o pessoal está falando de serpente, às vezes a gente chega e fala, não, mas isso aí era uma cobra. Não. Na literatura antiga, nós tínhamos serpentes que voavam. Você fala, cobra voando? Isso daí é o quê? Isso aí só pode ser fruto da mente de um pessoal que não conhece. Ou pode ser mitologia, alguma coisa assim. Não, era uma maneira deles expressarem um tipo de animais. Que os dinossauros existiram, a gente não tem a menor sombra de dúvidas. Eu já vi muito crente por aí falando assim, os dinossauros nunca existiram. Não, os dinossauros existiram. A gente vai nos museus por aí, você encontra os fósseis de toda a galera, está todo mundo lá. Grandes, pequenos, médios, o tamanho que você quiser. O problema que nós temos com os dinossauros, praticamente, é como esses animais seriam. Porque nós só temos os ossos. E tudo que nós conhecemos a nível de desenho e tudo mais, literalmente é uma ilustração. Em outras palavras, é uma concepção artística do que seria. Imagina que legal, você vai lá construir sua casa, tá? Ou seu pai está construindo, reformando alguma coisa, lá vão cavar um buraco para colocar o alicerce. E de repente eles acham o quê? O esqueleto de um gato.
Tenta, baseado nos ossinhos do gato, reconstruir como é que era esse gato. Qual a cor da pele, se era um gato gordo, se era um gato magrinho, se ele... Tenta reconstruir tudo isso. Não dá. Você tem que usar a criatividade. Daí a ideia que nós temos dentro do contexto de dinossauros, que você tem que usar a criatividade. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês têm o nome, mas ali você vê um Albertossauro. Albertossauro, você percebe que os Albertos de hoje são descendentes desse daí. Dá para perceber a estrutura muito parecida. Não é isso. A ideia do Albertossauro é que quem descobriu tinha o nome de Alberto, acabou ficando Albertossauro em homenagem à pessoa que o descobriu. Então dá para ter uma ideia de todo o contexto da concepção artística. Eles existiram em muitos tipos diferentes. A variedade realmente era muito grande. A dificuldade que nós temos é que tem tanto fóssil de dinossauro que o pessoal está começando agora a catalogar e comparar. Porque existem fósseis que são exatamente iguais, mas têm nomes diferentes. E como existe um pequeno probleminha de inveja assim, entre os cientistas, o pessoal fala, não, esse fóssil é meu, vai ficar aqui. Não, mas empresta só para a gente estudar e ver que comparar com o outro. Não, se quiser traz o seu. Não, eu não vou trazer, empresta o seu. E essas pequenas coisinhas acontecem no mundo científico também. Daí a gente chega a ter um pequeno probleminha que existem mais de 300 tipos diferentes de dinossauros. Na verdade, ninguém sabe quantos tipos diferentes existem. Catalogados são mais de 300. Nós sabemos que tem muitos que são exatamente iguais. É o mesmo fóssil com nomes diferentes. Para vocês terem uma ideia, os menores dinossauros não passavam de mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Esses eram os menores. Os maiores chegavam a 24 metros de altura. Os mais levinhos pesavam por volta de mais ou menos 1 quilo, 1,5 quilo. Os um pouquinho mais assim avantajados pesavam 150 toneladas. Então você tem uma variedade muito grande de animais que eram répteis dentro dessa categoria toda. Eles praticamente, só para nível de conhecimento, eles foram divididos em 2 grupos distintos. Nós chamamos de grupo dos saurísquios e grupo dos ornitísquios. Os saurísquios são aqueles que têm um pelvis muito parecido com o de um lagarto. Esse ossinho aqui da parte de baixo, onde juntam as pernas. No caso dos ornitísquios, o pelvis dele é muito parecido com o de ave. Tanto é que o pessoal diz que dos saurísquios é provavelmente onde evoluiu, chegando nos mamíferos. E os ornitísquios são os que evoluíram e se transformaram em aves. Daí vem toda a discussão e toda a briga em cima do contexto. Não vou entrar nos mais detalhes ali, porque eu acho que não é tão importante. Os primeiros fósseis de dinossauros foram encontrados praticamente por volta dos anos 1800, Dr. Gideon Mantell. Ele e a sua esposa Mary Ann. Então o negócio é meio novo, é meio recente a coisa. Esse negócio de fóssil, não tem gente encontrando fóssil por muito tempo. A pesquisa de paleontologia começou cerca de mais ou menos uns 200 anos atrás. O Brasil, por exemplo, é um local, é um país que tem muito na área de fóssil. O Nordeste brasileiro tem uma região chamada Chapada do Araripe. São 165 quilômetros que você tropeça em fósseis, literalmente. Eu estive lá há pouco tempo atrás e tem um rapaz que mora na região, ele trouxe uma caixa de pedrinhas lá. Falou assim, isso é lá na fazenda do meu avô, a gente vai arando assim, tem pedra, você olha assim, você pega uma pedrinha, vira de lado, você vê certinho que tem um fóssil dentro dela, é só quebrar, tem um fóssil lá dentro. O que é interessante é que em todo o Nordeste brasileiro não tem um curso universitário de paleontologia. Dá para perceber a grandeza da mediocridade dos nossos líderes. Como é que pode uma coisa dessa? Os melhores fósseis que nós temos dessa região estão, sabe aonde? Nos museus do mundo afora. Não tem fóssil aqui no Brasil, os melhores são todos lá fora. Um dos fósseis mais conhecidos, por exemplo, que foi encontrado nessa região, é o Santana Raptor. É um fóssil muito interessante, porque é raro você encontrar esse tipo de material fossilizado. Por exemplo, pele do animal, que é o que contém isso aí, vasos sanguíneos, que isso aí também contém, um pouco de músculo, tudo isso aí está no fóssil, em um pedacinho do osso. E essa ideia do Santana Raptor foi um negócio muito interessante, porque quase ninguém conhece aqui no Brasil sobre esse fóssil especificamente, Santana Raptor Placidus. Dá para perceber, falaram até que ele nasceu no Ceará. Eu não sei se tem alguma coincidência a nível do jeitão dele, a parte superior principalmente, vocês deem uma olhadinha e depois tirem suas próprias conclusões. Fóssil brasileiro.
Não é interessante isso? Eu fico assim tão impressionado em ver que todo esse tipo de coisa está aqui para a gente